Três. Começou. Fala, Marlon Silva. Bom dia. Fala, grande Alex. Que prazer, satisfação Finalmente. falar com uma figura que eu admiro tanto, cara, aí nas redes sociais. Tive o prazer de conhecer durante a pandemia, numa bela de uma entrevista. Pô, prazer todo meu. Aliás, que coincidência boa, né? Quando eu pude ter a grande oportunidade de conversar lá com vocês na empresa, na CINT, e através disso, né, o que mais me surpreendeu foi o seu interesse de me procurar nas redes sociais, né, após isso, e dar uma satisfação de que, poxa, que legal. Porque pessoas que, quando você é reconhecido, quando você tem uma admiração recíproca das pessoas que você admira, né? Porque acho que eu já te falei isso várias vezes, fica até redundante. Mas a admiração que eu tenho, né? Tipo assim, o cara que você significa profissionalmente para mim, tem uma figura enorme. Então, eu comentei isso já no Instagram, comento com os meus amigos, eu falo, poxa, esse cara aqui é um exemplo, né, de profissional que eu quero ser na vida, é um cara que, assim, eu considero como um mentor, né, eu sempre observo como ele se comporta, o que ele faz, então, para mim, né, isso é uma grande honra, maior honra ainda é você poder participar, né, desse projeto que é o podcast que eu tenho começado recentemente. Na verdade, essa é a minha primeira entrevista, então é algo que eu estou aprendendo, passei por vários processos, né, de aprendizagem, e, poxa, feliz demais por você estar participando, né, e acordando cedo, aliás, para estar aqui, né, porque o Brasil agora são 6 da manhã, né, aqui na Irlanda para mim é fácil, porque já são 10 horas, né, estamos umas 4 horas de diferença aí de fuso. Então, novamente, seja bem-vindo, muito obrigado por estar participando, né? E aquele seu resumo de carreira, cara, que resumo, porque quando eu comecei a ler, o cara tem experiências, né? Tipo, olha só, O cara tem passou pela... experiência, é bom demais. Não, porque acontece. Quando a gente fala assim, vou entrevistar tal pessoa, né, a respeito disso, as pessoas geralmente, né, automaticamente têm aquele julgamento. Mas o que vai agregar, né? Quem é essa pessoa? Então, falando um pouco de Marlon, né, eu gostaria que você, Marlon, por si só, né, contasse você, porque eu fico até sem graça em fazer uma introdução com uma pessoa que tem, né, como carreira desde 2009, né, passando por Coca-Cola, Pfizer, Johnson & Johnson, morando na China, viveu na Austrália também, né? Na Austrália não, Nova Zelândia. Nova Zelândia, Canadá, Austrália, eu tive uma passagem na Austrália também. Jesus amado. Então, Marlon por Marlon, por favor, introduza você, porque é uma honra tê-lo aqui. Novamente, seja bem-vindo. Pô, que massa. Alex, assim, antes de mais nada, eu queria também agradecer. Você falou ali do privilégio, né? Pô, você rasgou elogios aí. Eu fico super privilegiado, cara, de verdade, assim. Eu acolho, né? Eu acho que uma coisa importante é saber acolher, então eu acolho com muita gratidão esse feedback seu e é muito recíproco, cara. Quando eu tive a oportunidade de te ouvir palestrando, contando a tua jornada, eu de cara achei que você era um cara, assim, fantástico em storytelling. Pra mim, tipo, foi cara, minha cabeça falei, esse cara, eu preciso conectar com ele, que ele é um outstanding, né? A tua história, a tua jornada. Assim, tem algumas coisas que me chamaram muita atenção em você, que é a tua ousadia. Então, a ousadia é um negócio que eu vou falar bastante aqui do Marlon. E o que você fez, né? A tua obstinação em buscar um sonho é animal, né? Tá aí na Irlanda morando. E uma outra coisa também que é fantástico cara, você hoje é um cara que vive... Tem um conhecimento que ele é algo tão precioso que é a questão cultural, cara. Eu acho que a jornada cultural ela é a maior das universidades, é o maior dos privilégios e que deveria ser para todo mundo deveria ter a oportunidade de ter essa vivência com culturas diferentes, porque isso eu considero para mim um grande diferencial na minha jornada, que me trouxe onde eu tô hoje. Então, eu também te admiro pra caramba por tudo isso, cara. Mas vamos lá. Obrigado. Eu já vi que nós dois, a gente fala pra caramba, e aí esse podcast vai ter 3 horas, tipo, quase um podcast flow aí de duração. Vai ficar pequeno esse programa aí, cara. Cara, mas vamos lá, vamos fazer uma série aqui. Marlon, vamos lá, me conta um pouco aí, cara, sobre como que foi esse início, né? Como que você escolheu o dia que você acordou e falou, não, eu
decidi, eu quero ser coach, vou atuar, né, na carreira coaching. E como que foi isso, né? Como que foi esse início de carreira? O que te impulsionou para chegar aonde você chegou hoje? Conta um pouco assim do briefing, né? De como era o antes, o que te impulsionou e qual que foi a virada de chave, né? Aquele start, tipo, é a partir daqui. Show. Ó, para poder falar um pouquinho desse momento, eu vou contextualizar como é que a minha jornada profissional começou, né? Então, assim, galera que está ouvindo o podcast aí, eu sou formado em computação. A minha jornada começa com uma pessoa que tava fazendo uma baita de uma universidade bacana pra caramba, mas tinha pouca perspectiva de sucesso. Eu não me via tendo sucesso nessa jornada de tecnologia que eu havia escolhido. Então tinha uma palavra chamada frustração que vivia me assombrando. Eu tinha uma frustração e eu não sabia se eu ia dar certo. Eu achava que, cara, eu era um fracasso. Essa é a palavra. Sendo muito honesto com você que Sério? a palavra fracasso era algo que eu tinha tatuado na minha jornada em algum momento. E aí, por causa disso, cara, eu achava, assim, eu tinha sérias questões de... Eu não tinha problema em achar trabalho, tá, Alex? Eu fiz uma faculdade muito boa, então, assim, eu tinha, cara, uma carta de entrada muito legal no mundo corporativo, mas eu não sentia feliz. Esse treco é um negócio que chama atenção, esse negócio é muito importante, se sentir feliz no trabalho, né? Olha que interessante, porque se eu não estou enganado, você estudou na PUC, né? A PUC é uma das faculdades que tem maiores prestígio no Brasil e na América Latina. Se eu não me engano, inclusive, tá aí no ranking top 3, né, da América Latina. Isso. Inclusive, o curso de engenharia de software ficou entre os 5 melhores do Brasil. Acho que essa Tá semana eu vi maluco. uma reportagem. Quando eu escolhi fazer PUC, o curso de análise de sistemas ele era o primeiro do Brasil. Isso é uma coisa que chamou muita atenção. Eu olhei e falei, cara, análise de sistemas. E eu escolhi análise de sistemas porque eu achava que eu era um cara de TI, nerd, mas não tão nerd, de vestir a roupagem de cientista ou engenheiro, né? Então, Certo. eu fui atrás da bagagem de ser analista de sistemas. Enfim, vamos acelerar aqui. Cara, eu entrei em algumas empresas, trabalhei em multinacionais, mas eu não sentia felicidade, cara. Não conseguia encontrar esse treco. Isso me incomodava. Eu acordava de manhã, tinha dor de barriga para trabalhar, cara, eu passava mal. Eu tinha tal da síndrome do Fantástico, domingo à noite, né? Porque eu imaginava que eu ia Síndrome trabalhar do... segunda-feira, cara, eu passava mal pra caramba. É muito doido isso aí, né? Porque era uma âncora, tipo, música do Plantão da Globo, sabe? Que todo mundo já Sim. pensa que é alguma coisa ruim. A música do Fantástico pra mim era, puta, amanhã é segunda-feira, Amanhã é cara do segunda. céu. Então, eu carreguei isso por um tempo, cara. E assim, ó, em 2008, 2007, eu resolvi fazer meu primeiro intercâmbio fora do Brasil, fazer uma jornada no Canadá, e eu acho que ali foi a grande primeira escola de autoconhecimento. Olha que louco. Eu tô contando isso pela primeira vez desse jeito, porque outras vezes Ó, eu, louco. eu entrei na CT, fui buscar fazer terapia para me conhecer, porque eu queria trabalhar com liderança. Sim. Mas antes da CT, houve o Canadá. Eu estava no Canadá e ali a primeira grande experiência de me relacionar com culturas diferentes, de encarar mindsets totalmente diferentes. No Canadá, eu morei com uma família de filipinos e eu vivia com japoneses e coreanos no nosso basement. Nossa, que maravilhoso. Ali já foi uma explosão, né, de sabores e culturas. Eu aprendi muita coisa ali. E o Canadá tem um negócio no meu coração fantástico. Onde você ficou no Canadá, Marlon? Eu morei em Vancouver. Eu fiquei em Vancouver, no Canadá. Por quanto tempo? Canadá foram exatos 30 dias, cara. 30 dias de paixão naquele país. É uma intensidade, né? Porque eu nunca fiz um intercâmbio de curta duração, mas eu imagino que provavelmente, né, seja uma intensidade assim, caramba, tem que ir embora daqui a pouco, então tem que aproveitar, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Cara. A sensação, quando chegou, exatamente, você descreveu perfeitamente. Quando chegou no dia de ir embora, eu tinha a sensação que eu tinha vivido ali há mais de 6 meses. Porque você tem na sua cabeça que vai acabar rápido, você vive as coisas com tanta intensidade. Então, assim, meu dia começava às 6 da manhã, mas ele acabava meia-noite, 1 da manhã, cara.
aproveitando cada lugar, cada espaço, cada evento, né? Cada atividade, cada relação com as pessoas. Maravilhoso. Tá muito bacana, muito bacana. Enfim, voltei pro Brasil, cara. Eu estava empregado já quando eu voltei do Canadá, porque eu tirei as minhas férias para ir para lá. E aí eu Certo. voltei já com uma espiritualidade, né? Um negócio muito forte. Tipo, pô, parece que acendeu uma chama em mim ali. E essa chama do aventureiro, né? Do cara que gosta de ousar fazer as coisas. E o idioma inglês, ele trouxe ali uma possibilidade de relacionamento maior, né? De comunicação. Então ali eu comecei a já expandir meu mindset. Cara, o Canadá mexeu tanto comigo que eu falei, cara, eu não vou trabalhar mais, eu quero guardar dinheiro agora para morar em outro país. E olha que interessante, por querer morar na Irlanda, eu fui parar na Nova Zelândia. Ô, louco. Porque na época eu juntei 6 meses de salário para poder fazer meu próximo intercâmbio, porque eu achava que eu ia viver disso agora. Eu falei, cara, agora eu vou viver de intercâmbio, cara, esse negócio é muito massa. E aí, cara, na época era bem caro. Hoje ele tá mais caro, mas na época já era bem caro ficar 6 meses na Europa, né? Ficar 6 meses em Dublin. E aí, o valor que daria para ficar 1 mês em Dublin, eu conseguiria ficar 4 meses na Nova Zelândia. Na época era muito barato. E hoje você sabe que é o reverso, né? É o reverso? Tá mais caro. Sim, sem dúvida. Aliás, a burocracia, né, para Nova Zelândia e Austrália aumentaram, né? E para a Irlanda diminuiu. Porque se você comparar hoje, né, não só a moeda, mas o que eles levam em consideração é a quantia de dinheiro que você tem que apresentar para a imigração nesses países, né? E eu acho que isso é o que quebra muito. É mais burocrático lá. Exato, e hoje trocou. E aí você foi parar na Nova Zelândia. Para a Nova Zelândia, cara, o dólar era 1,2, o dólar neozelandês era 1,2 reais, cara. Era que delícia. Essa delícia, assim. E cara, eu me juntei com outro amigo meu que tava na mesma vibe que eu, a gente arrumou a mochila e fomos parar na Nova Zelândia. E eu mal sabia o que era Nova Zelândia até pesquisar intercâmbio na Nova Zelândia, cara. E assim, foi uma vivência de verdade, assim, pra Terra do Nunca. Eu gosto de batizar com esse nome, cara. Você parar na Terra do Nunca, cara. E Alex, lá eu morei por 6 meses, cara. E aí, se um mês o Marlon viveu numa intensidade, você imagina 6 meses, o quão intenso foi essa jornada na minha vida, cara. Pô, lá eu pude estudar, dei continuidade nos estudos de inglês, depois eu fui fazer business na Universidade de Christchurch, que é na ilha sul da Nova Zelândia. Lá eu tive a oportunidade de conhecer ambas as ilhas, né? Um país pequeno, relativamente pequeno. Então, o mochilão é muito incentivado lá, né? Onde você vai, o pessoal fala, fez mochilão, aluga carro, que é tudo muito fácil fazer isso aí, muito seguro. Esse é um ponto muito legal, é muito seguro. E, de passagem, você ainda recebe as paisagens do Senhor dos Anéis, né? O país inteiro foi filmado, a trilogia toda do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis. Uma beleza fantástica. Enfim, cara, só para fechar, volto da Nova Zelândia em 2009. E busquei alguns empregos, não consegui, uma frustração imensa, né, de achar que, agora eu vou ter dominando inglês e não tenho trabalho em TI, cara, que loucura é essa? E aí a CIT, né, até escrevi esses dias, a CIT se tornou a top 5 no ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil, e me lembrou a jornada, né? Eu cheguei no Brasil em 2009 e a CIT era a 6ª empresa que eu iria buscar uma oportunidade. Eu sonhava com Google, com Microsoft, sonhava com IBM, e a CIT estava ali, cara. Pô, se não der certo essa, você vai a CIT. E eu tô na CIT há 12 anos. 12 anos vai fazer agora que eu tô na CIT. E a CIT, ela traz para mim um caminho de muitas oportunidades, Uma delas foi chegar na tua pergunta, né? Como é que o coaching aconteceu na tua vida? Foi porque eu entrei na empresa, ali eu comecei a me provocar em fazer algo que de verdade fizesse meu coração tocar. E nessa busca por recursos, por ter algo que me norteasse, eis que eu vejo na internet, no ano 2011, uma palavrinha chamada coaching. E aí eu vou aprofundar nesse assunto. Uau, que trajetória, né? Parabéns. E eu não sabia, né, dessa parte dos seus intercâmbios, né? Around, por onde você tinha passado. E o que é interessante, eu gostaria de dar uma ênfase aqui, porque você falou que ficou 1 mês, né, no Canadá e depois teve a oportunidade de ficar 6 meses na Nova Zelândia. Nessa época, você já aprendia inglês por si só, né? Tipo, autodidata, ou já tinha feito algum curso previamente no Brasil? Ou você foi aprendendo durante essas viagens, assim? Como é que foi isso? Né? Essa pergunta é bem legal. E a importância do inglês que te impulsionou para a sua carreira de hoje, né, também?
Cara, inglês é um negócio muito. Assim, por um tempo eu tinha até parado de falar nisso, mas nessa pandemia eu voltei a falar bastante com o Ivan e com o Vini, inclusive, meus amigos. Um beijo para vocês que vão ouvir depois esse podcast. Eles. Sobre incentivar as pessoas realmente a buscar o inglês, porque o inglês abre portas. Para mim, isso, o inglês abre portas, cara. Sim. Alex, eu sempre curti a cultura internacional, americana, eu sempre gostei muito da NBA quando moleque, então eu vivia aprendendo palavrinhas, né, o nome dos times. Eu lembro de uma vez, cara, muito claro, assim, minha mãe me dá uma chamada, porque eu estava indo mal na escola, eu falava, mas eu não consigo estudar. Ela falava assim, como que você não consegue? Você decora todos os nomes, todos os jogadores, todos os estados dos Estados Unidos, você sabe de cor salteado, você não sabe estudar história, né? Tipo, ela me falando assim, eu lembro que, porque é um negócio que era tão poderoso, tão gostoso para mim. E eu gostava muito de música em inglês, sempre gostei bastante de Beatles, Pink Floyd, Creedence, essas bandas dos anos 80, Queen, né, U2. Então eu sempre ouvi muita música em inglês. Mas, cara, falar em inglês já era uma outra história. Então, assim, eu me deparei. Sim. Minha mãe sempre me colocou em colégio de inglês, né, FISC, todas essas escolas do Brasil que tinha na época, mas, cara, eu nunca aprendi inglês nesses lugares, nunca, era chato, era super boring estudar nessas escolas que, tipo, A era... didática é horrível, né, cara? Nossa, é horrível, cara. Era um professor que nunca tinha morado fora, que não tinha sotaque, não tinha aquela troca, aquela empolgação. Mas, enfim, eu fazia, cumpri tabela, ia super bem na escola, nas provas de inglês, mas a água bateu na bunda, de verdade, na faculdade, porque eu estava numa faculdade de TI, onde os materiais eram 100% em inglês, né? Você queria buscar referências, era tudo em inglês. Então, você se virava com a questão do inglês técnico, era fácil de se virar, mas, cara, a hora que começou a aparecer oportunidades, você falou, e agora, o que eu faço? E como eu sou um cara que gosto de ousar bastante, na faculdade eu me meti em fazer a tal da iniciação científica. E eu sou tão ousado que eu fui fazer iniciação científica numa matéria que eu nem tinha cursado ainda, que era inteligência artificial. Pensa num assunto que só encontra coisas em inglês. É inteligência artificial. Então eu tinha que fazer uma tese sobre sistemas tutores inteligentes, cara. E só tinha material em inglês. E aí aquele negócio bateu forte. Falei, vou me queimar legal na faculdade agora, porque eu não vou conseguir traduzir essas paradas aqui. Tinha uma série de materiais buscando, né, de universidades. E aí eu lembro que eu paguei uma professora para poder traduzir para mim. E foi tão interessante que, assim, ela super topou fazer a tradução, só que ao mesmo tempo tinha muita coisa técnica, então ela se perdia nas palavras. Então eu falei, cara, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Então passou, né, entreguei, consegui com muito suor, muita lágrima, né, entregar essa pesquisa, mas depois eu falei, cara, eu preciso riscar esse problema na minha agenda, cara, eu preciso aprender inglês. Então, assim, quando eu fui para o Canadá, eu não falava nada. Logicamente, eu sabia ler ali, coffee, hot dog, beleza, né? Falar my name is. Mas eu cheguei no Canadá sem saber falar nada. Tanto que, assim, uma das grandes confusões que eu fazia lá era, eu ia comprar trem e me dava um ticket de ônibus. Eu ia comprar café e me dava um chocolate. E, assim, uma história muito cômica, eu cheguei no Canadá e eu tinha um sonho, todo filme que eu assistia tinha Starbucks. Eu achava a coisa mais linda, Starbucks. Cheguei no Canadá, eu desci, né, e a mulher que era da minha família lá, ela foi me buscar no aeroporto, e eu saí do aeroporto e comecei a ver Starbucks. Eu falei, uau, tem Starbucks aqui. Ela falou, tipo, uma em cada esquina, né? E aí, cara, uma das grandes gafes, assim, comédias da minha jornada foi que eu saí da escola e falei, hoje eu vou entrar na Starbucks e vou comprar um café. Eu tenho que saber pedir esse café, cara. E aí eu saí da estação de trem que eu descia, tinha uma Starbucks de frente para mim, fui na Starbucks, tinha uma moça coreana na minha frente e eu comecei a ouvir o que ela tava pedindo. Eu vi que ela pediu café, mas eu fechei meu ouvido depois e não vi que ela tinha pedido uma série de outras coisas. A hora que chegou a minha vez, eu falei, eu aprendi a palavrinha the same, please. E aí, cara, a moça saiu, eu saí no caixa, a moça perguntou para mim, e aí, o que o senhor gostaria? Eu, the same, please, cara. Mas eu gastei acho que uns $100, cara, porque eu só queria um café. Maria. E eu peguei tudo que a mulher tinha comprado também. Mas eu saí com café da Starbucks, eu bati essa meta, cara. Animal. Eu assim, dei ênfase ao inglês porque, assim, geralmente, as pessoas não, assim, não dão atenção o quão importante o inglês na carreira, né? O quão muda isso hoje em dia. E a gente está falando de um país, né, o Brasil em si,
somos 230 milhões, mais ou menos, e desses 230 milhões, 5% falam inglês, 1% Olha de só. 230 milhões, 1% fala fluentemente, né? De acordo com os números Harvard. E aí você para pegar esse número, é grotesco, porque, cara, desse 1% de 230 milhões, vamos dizer que a classe, né, de status que falam inglês, né, etc., geralmente é a galera que tem um alto padrão de vida no Brasil, né? Você não consegue atingir, até por termos de custos, né, o baixo padrão. E eu tento incentivar as pessoas, né, as pessoas que eu conheço e também, né, através das redes sociais, a galera, pô, aprenda inglês. Porque o inglês mudou a minha vida de dar assim d'água para o vinho, assim como mudou a sua, né, você está contando agora. Mas, enfim, pulando essa parte, Marlon, vamos falar sobre coaching, né, que é a sua área e, inclusive, cara, que carreira, né? E eu gostaria de começar perguntando quais são os desafios mais comuns que chegam até você, né? Através da sua empresa, né? O que a empresa chega em você e fala, Marlon, a gente está passando por isso. E aí, olha só, você como o Executive Manager, né, da empresa, você é a cabeça ali, né, nessa área. E aí, como que você lidar com esse desafio, né? E quais são esses desafios mais comuns? E também, né, se você eu não, desculpa até a ignorância, eu não sei se tem esse problema também funcionário, tipo one-to-one, né? Se um funcionário chega para você com algum problema, né? Como que é essa linguagem, né? E quais são esses problemas também que os funcionários, né, chegam até você? O que é o mais comum, né, para a galera entender um pouco? Que massa, show de bola. Ó, assim, hoje o Marlon está como Executive Manager na CIT e Head de uma área chamada Hub, que é uma área no qual ela tem a responsabilidade de distribuir conhecimentos, né, muito relacionado a mindset, a human skills, né, na CIT Global. Mas a minha jornada de coach, ela começa, cara, com esse interesse que eu tinha de ajudar as pessoas a resolver problema. Olha que louco, né? A filosofia do coaching é essa, é você se colocar numa postura onde você vai ajudar a pessoa a resolver o problema. Então, vou repetir aqui para a audiência entender, porque esse negócio é muito importante. Você ajuda a pessoa a resolver o problema. Eu não me conecto com o problema. Não importa se Entendi. o teu problema é A, B, C, se ele é azul, amarelo, laranja, é você que eu estou preocupado. A minha curiosidade é sobre a tua cabeça, de como que você está estruturando isso para ser resolvido. Então, lá atrás, quando comecei a sentir o gosto pela liderança, até hoje vai sair um post sobre as armadilhas que quase me fizeram abandonar a liderança. Tem uma parada que é a seguinte, Alex. Lá atrás, eu fiz a transição de carreira para ir para RH da empresa. Mas por quê? Porque eu já tinha um interesse assim, cara, legal, como líder eu consigo resolver um problema aqui, mas eu quero mais. Eu tinha sede de ajudar as pessoas a resolver os próprios problemas. Eu fui para a RH da empresa e aí as demandas que inicialmente chegavam a mim eram demandas relacionadas à carreira, carreiras que estavam stuck, né? Estavam estagnadas, paradas Estagnados. ali. Né? E era o que mais vinha. Então, Marlon, já que você veio aqui, vamos testar essa habilidade de coaching. Tem uma galera com a Uau. carreira parada, o que você faz com isso aí? Obviamente que, assim, hoje, quando alguém levanta a mão e fala que precisa de coaching, tem toda uma investigação, um diagnóstico antes para poder falar se está preparado para coaching. Mas lá atrás eu precisava mostrar um pouco, né, de que realmente esse movimento do Marlon para o RH tinha valido a pena. Então, assim, não importava para mim o que viesse, eu topava o desafio. E acho que isso me fez me tornar eu me considero um coach muito diferenciado do mercado, principalmente, porque eu aprendi na prática mesmo, né? A minha vivência real de coaching, a minha primeira escola prática de coaching foi, primeiro, a Starbucks, né? Eu Uau. ficava na Starbucks oferecendo coaching para as pessoas. Então eu ficava ali, né? Tipo, você quer saber o que é coaching? Posso te ajudar com coaching? Sério? Eu queria praticar esse treco, cara. Eu queria. Então eu ficava na porta da Starbucks aqui em Campinas oferecendo coaching pra galera. Depois a segunda escola foi a China, cara. Foi o primeiro lugar no mundo corporativo que eu pratiquei coaching numa cultura totalmente diferente, fechada ao autoconhecimento Uau. e que falava um outro idioma. Tinha que fazer em inglês. Olha o inglês aparecendo de novo. Então a escola foi essa, assim, né? Então, os principais desafios eram carreira, né? Pô, minha carreira tá estagnada, cara, minha carreira tá parada.
Esse era o primeiro grande desafio. O segundo eram desafios, tipo, a pessoa tá à beira de ser mandada embora. Que não é um desafio Nossa. legal para coaching. Isso aí não é um desafio legal para coaching. Porque você vai... as pessoas, pô... Você chega e fala assim, ó... Essa pessoa tá condenada, tá? Vê se você consegue salvar a vida dela aí, né? É mais ou menos esse o Sério? recado. Era Então, mais ou menos assim, cara? era mais ou menos assim. Mas, cara, dava um jeito, viu? Eu confesso que na minha jornada aí desde 2011, quando teve desafios desse de ser mandado embora, acho que, sei lá, cara, talvez um ou outro, um ou dois, vou ser muito sincero, assim, tenha tipo, cara, deixa aí, né? Mas os demais a gente acabou conseguindo Recuperando. provocar uma recuperação legal. Então, assim, Alex, esse era o começo, cara, começo muito focado em ajudar a carreira das pessoas. O coaching extravasa, mas ele, dentro do mundo corporativo, ele tem uma função muito legal e poderosa sobre a carreira das pessoas. Uau! E olha que interessante, Marlon, porque você realmente fez o skin the game, né? Você se propôs a experiência em prol de, pô, tenho que agregar a mim mesmo para poder somar algo para o próximo. E eu acho isso fascinante porque você mencionou que também teve a experiência coaching na China, né, onde os caras falam mandarim, o cantonês, né, como a língua, não um padrão, porque eles têm outras línguas lá, né, outros dialetos dentro do próprio mandarim e cantonês, mas assim, eu acho que o mandarim é o maior, né, foi falado em maior número. Isso. E aí você fez isso em inglês, e assim, pô, quando a gente fala em inglês muitas vezes, né, eu não sei você, mas no começo ainda tenho às vezes essa frustração de algumas coisas muito específicas que só tem em português, só na nossa língua. E aí a gente fica naquela coisa, como que eu vou explicar isso? Então a gente fazer ditados, por exemplo, ou até gíria, alguma coisa do tipo. E aí você falou sobre essa sua carreira coaching internacional que te funcionou mais ainda, né, como experiência. E aí eu tenho essa pergunta, né? Como que foi essa experiência internacional, né? O que ela agregou para você, além, né, dessa como posso explicar, dessa experiência que você estava começando, e ao retornar para o Brasil, né? Qual que foi o choque térmico, né? Tipo aquela coisa, a sua percepção de mercado, né? No mundo corporativo, porque é uma linguagem diferente, né? A gente está falando dos asiáticos. Na China, então, eu nunca fui, mas pelo que eu tenho estudado, né, até na faculdade, os caras, eles têm uma dinâmica muito intensa, né, de trabalho, cara. E aí você vem para o Brasil, onde a gente tem uma cultura de empresa diferente, né, no mundo corporativo. Como que foi esse choque térmico, né, ao voltar? Como que foi lá e ao voltar? E outra perguntinha depois disso é sobre... Eu vou deixar você responder, depois eu faço essa outra pergunta. Vamos lá, manda bala. Top, ó. A China, ela aconteceu por um erro de comunicação na minha vida, né? Por quê? Porque eu queria uma oportunidade fora do Brasil pela CIT e eu comuniquei para o meu diretor assim, cara, eu quero uma oportunidade fora do Brasil. Na minha mente, a palavra estava, eu quero morar nos Estados Unidos, mas eu verbalizei, eu quero morar fora do Brasil pela CIT. Ele foi atrás de uma oportunidade para mim, aliás, um cara fantástico aí, adoro ele. Pô, ele fez o dever de casa, né? Você pediu, foi atrás. E a CIT tinha já muito bem distribuída alguns escritórios nos Estados Unidos. A gente tinha uma oportunidade na Argentina, a gente tinha um escritório na Argentina que estava começando e a gente tinha uma operação iniciando na China. Fazia 6 meses que tinha aberto uma operação na China. Eu jamais imaginei que ele voltaria e diria para mim, cara, você vai para a China. Eu tava assim, cara, se não rolar nos Estados Unidos, pô, a Argentina aqui do lado, ó que massa, vou aprender espanhol. Tava com isso na cabeça, cara, tava com a mala pronta ali para poder falar portunhol. Ele chega e fala, cara, consegui para você uma vaga na China. Pô, aquele foi um soco na cara. Tipo, China, tipo, eu descobri que existe Nova Zelândia há pouco tempo, agora também existe China, tipo, enfim, cara, foi até legal que eu falei para ele, mas eu falei que eu queria ir nos Estados Unidos. Ele falou, não, você falou que você queria ir para algum lugar, cara, e algum lugar China se encaixa. Então, galera que tá ouvindo o podcast, lembre-se, sejam específicos com os seus sonhos, caso contrário, vocês vão parar na China, né? A fada do dente não tem bola de cristal. Exatamente. Cara, mas ó, aquela velha frase, né, que o simples bater de asa de uma borboleta pode causar um tufão em todo mundo, ela é real, ela foi real. A China foi um divisor de águas, né? Na China eu conheci o presidente da CIT, conheci o VP de RH da CIT, e lá para eles, na China eu falei de coaching para eles. Olha que louco. Mas a jornada na China foi animal, cara. Assim, essa questão cultural,
Porque eu aprendi, a primeira formação que eu tive em coaching foi em português, então todos os termos, os métodos em português. Então, traduzir do português para o inglês e conseguir fazer conectar com a cultura dos caras era um exercício mental que eu saía fumaça, né? Chegava à noite, eu precisava tomar uma Guinness para poder relaxar. Tinha lá, isso era muito bom, tinha alguns pubs, bastante pubs irlandeses e britânicos lá, era legal. Então, assim, cara, essa experiência foi significativa pra caramba. Mas assim, como você falou, o povo chinês, a cultura deles, lá pelo menos onde eu morei, eles têm um script de vida. E esse script de vida também tem um script diário, né? Do acordar, os ritos, e aí você vem com uma proposta de open mindset para eles Putz. É tão louco que teve um colaborador que ele ainda tá na China, na nossa base até hoje. Hoje ele é um cara que já é manager lá e tal. Ele ficou tão doidão com a possibilidade de que o mundo ele é gigante que ele resolveu fazer um mochilão, cara. Ele resolveu fazer um mochilão. E eu falei, cara, agora eu vou ser preso, cara, porque eu tô incentivando um cara a viajar pelo mundo aí. Mas para mim, esse é o barato, né? Acho que tem um negócio assim, de libertar mesmo as correntes da mente, né? Pô, o mundo é tão legal, cara, você conhecer culturas diversas e aprender com isso. E eu pude aprender bastante com o povo chinês sobre rigidez, né? Se o Canadá foi uma graduação da escola da vida, a China foi um pós-doc assim espetacular para mim sobre respeito de povos, de culturas, de jeitos. Tão legal, Alex, assim, né? Eu amo a frase do Steve Jobs que ele fala: "We can only connect the dots looking backwards", né? A gente só consegue conectar olhando para trás. Cara, eu estou fazendo o que estou fazendo hoje na empresa porque eu tive a China na minha jornada. Porque hoje um dos campos de atuação do Marlon é sobre cultura, cara. É sobre conexão. E olha que louco, né? Eu fui o cara que experimentei a China na pele, o skin the game. Eu me deparava ali, né? Na nossa base, os chineses eles tinham lá o hábito depois do almoço, todo mundo dorme, tem o nap time, cara. Então, a sexta, né? Os brasileiros ficavam possessos da vida porque ligava na base lá, porque a gente tinha o processo de follow the sun, então o Brasil dormia, a China continuava operando. Cara, os caras estão dormindo, velho. E aí, cara, esse é a sabedoria, né, da empatia de você falar, cara, isso é cultural. Chegar ali e falar assim, ó, vamos lá, levanta para trabalhar que tá errado. Não. Esse é o mindset da cultura deles. Respeita, aprende com eles. Sabe o que eu fiz? Para criar rapport, eu dormia também, cara. Eu dormia também. Então, assim, cara, eu me conectei muito com os caras. Eu realmente saí de lá me sentindo chinês, que eu tava me vestindo como os caras. Eu tinha as mandalas, né, na mão também. E, pô, eu comia exatamente o que eles comiam. Eu provei de tudo, assim, sem medo de ser feliz. Tava mastigando já igual eles, assim. Porque, cara, eu me conectei e eles tinham confiança no Marlon, porque o Marlon começou a fazer parte da cultura deles. Então, acho que uma das coisas que foi muito poderoso do coaching para mim é que eu não me limitei a conteúdo, eu não me limitei à formação inicial, eu me conectei com as pessoas. E isso para mim é o diferencial em qualquer jornada, cara. Você tem a capacidade de se conectar com o ser humano que está ali. Uau! E olha que interessante, porque eu estava lendo recentemente, né, algumas coisas sobre expats, né? Quando você tem missões afora, né, pela empresa, e o investimento alto que a empresa faz, né, para mandar um funcionário representando, né, a Constituição, né, a instituição, aliás, sorry. E aí, pô, você então foi um investimento de sucesso para a CIT, né? Porque, pô, você o retorno que você trouxe, né? Aí é onde eu falo que como que foi depois ao retornar, né? O retornar foi muito engraçado, cara, porque ó, quando eu tava na China, eu fui com a proposta de ficar lá morando 6 meses. Eu morei numa cidade do interior da China, chamada Ningbo. É uma cidade portuária, assim, cara, movimenta milhões, bilhões lá. Todo mundo que tá lá tá fazendo trade de alguma forma, tem muita empresa, e a CT tava lá. Só que é uma cidade, por ser uma cidade do interior, ela é uma cidade que, assim, dificilmente as pessoas falam inglês. Então, eu sofria muito com isso da cidade, né, de eu me aventurar e não conseguir me comunicar. Mas eu aprendi, eu fiquei muito bom em mímica,
Só que aí eu conheci Shanghai. E Shanghai é uma Nova York chinesa, cara. Tem tudo que Nova York tem, tudo. Até os nomes das ruas são idênticos. Tem Times Square lá, tem tudo, cara. Tem tudo. O chinês é demais na criatividade deles. Tem a ilha mesmo, como se fosse a ilha de Manhattan ali. Assim, e é um lugar onde você vê a Europa em peso na China. Você vê a Europa em peso. Então, o inglês ali flui uma maravilha. E eu falei pra CT, pô, se vocês abrirem o escritório aqui, eu moro aqui, cara. Eu fico aqui, eu não volto mais, não. Porque eu me apaixonei desse lugar aqui. E no fim, combinou que a CT não conseguiu abrir o escritório naquela época lá. Hoje a gente já tem um escritório em Shanghai, mas naquela época não. E passados 6 meses, eu voltei pro Brasil. E eu voltei para o Brasil com a sede do coaching. Eu voltei para o Brasil e falei, agora cara, não tem erro, né? Eu fiz o dever de casa aqui, né? Eu vim com a missão aqui na China, entreguei a mais, né? E quando eu volto para o Brasil, eu recebo a notícia, cara, você foi promovido. Eu falei, opa, agora sim, você vai liderar um projeto de TI aqui, cara, de um evento chamado Copa do Mundo, que vai acontecer no Brasil em 2014. Uau. E aí vem um sentimento meio que de tristeza, porém, me falaram assim, mas tem uma coisa, você vai para os Estados Unidos agora, cara, você vai para os Estados Unidos. E aí, Alex, eu voltei um pouco frustrado, eu tive que voltar a colocar roupagem de gestor de projetos, mas eu sabia que seria diferente. E eu também estava animado, porque eu teria a oportunidade de ficar dentro da Coca-Cola Global, né, lá em Atlanta. E foi bacana, foi sensacional. Mas ali, nessa viagem, eu entendi que o propósito do Marlon tinha muito mais a ver com essa conexão de coaching, né? Era o nome que eu dava lá atrás, hoje eu tenho outros nomes para isso, mas era essa conexão lá atrás. Cara, eu entrei para trabalhar na Coca-Cola, eu entrava às 8 da manhã, eu fiquei num hotel de frente para a sede deles ali, eu entrava às 8 da manhã, eu saía meia-noite e ficava trabalhando até às 3 da manhã no hotel. E eu falei, cara, isso aqui não é a vida que eu quero. Né? Apesar de estar nos Estados Unidos, a China trazia muito mais possibilidades do que está aqui. E eu voltei para o Brasil, eu me comprometi a entregar o projeto da Copa do Mundo, um baita projeto, eu tenho super orgulho de ter participado desse projeto. Só que eu falei, acabando esse projeto, eu vou chegar para o VP da CT e vou dizer o seguinte, eu quero trabalhar com coaching, eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. Se a CT não tivesse espaço, está tudo certo. Eu vou continuar namorando essa empresa, mas eu vou procurar meu caminho. E eu fiz isso. E quando eu fiz isso, ele falou para mim, quando é que você começa na RH da empresa, então? Vamos tentar expandir esse conhecimento, crescer essa área, trazer um pouco mais de empoderamento para os nossos líderes através do seu conhecimento. E aí a minha jornada mudou, né? Então, eu voltei da China em julho de 2013, e aí em 2014, em agosto de 2014, eu me mudo para a RH da empresa para poder atuar como coach de forma corporativa mesmo. Uau, que incrível, que trajetória, né? E você teve o choque, né, da volta e não receber aquilo que você esperava. E é interessante que, assim, para mim, né, como estudante, eu tenho lido bastante sobre isso, né, sobre como que é o expats, como funciona essa função e como que os líderes, né, têm que lidar com o potencial do expat quando ele vai e quando ele retorna, né? Qual vai ser a função que eu vou encaixá-lo, né? Qual que é o propósito que eu... Uhum. Então, eu imagino também a dificuldade que foi pro seu líder, né, naquele momento. Foi. Tipo assim, porque eu tenho aqui uma pérola, né? Eu tenho um Marlon. E se eu não der o campo que ele precisa, ele vai embora. Igual você mesmo tinha mencionado. Tipo, eu vou seguir meu rumo, né? Eu quero ficar, mas assim, vou procurando outros meios. E em contrapartida, né? Assim... A empresa necessita, né? A empresa entende que precisa de você. Então, é aquela história que você fala, né? Sobre lidar com pessoas, sobre saber a hora certa. Não que também você vá prejudicar a pessoa, né? Com intenções pessoais, mas saber a hora certa que é conveniente para a empresa, né? E para a carreira, o que a pessoa possa agregar, né? Para a empresa. E bem interessante. Perfeito. Você percebe que eu falei que quando eu voltei, a empresa ela me ofereceu um cargo de gerente de projeto. Esse cargo não era sustentável, mas me deram outra coisa, chamado, cara, você vai também trabalhar lá nos Estados Unidos. Ou seja, a empresa que saca, o líder que saca de necessidades humanas, e esse é um negócio que eu defendo muito na questão da liderança, você olhar o que está por trás
do pedido das pessoas, que são as necessidades dela, que precisam ser atendidas, você mantém as pessoas. A CT foi muito inteligente de pegar e somar mais de uma necessidade. Ele quer voltar como coach, não tem como agora. A gente precisa de um gerente. Mas ele também quer vivenciar outra experiência internacional nos Estados Unidos, a gente sabe disso. Manda ele para lá. Então, temporariamente, aquele serviu, eu peguei e relaxei até construir um novo caminho. Isso deu tempo para a empresa também respirar e falar qual é o novo caminho que a gente tem para esse cara. Então, eu acho que essa é uma sacada bem legal, cara, bem bacana. Marlon, conta pra gente o que é liderança Lean, né? Porque assim, uma pessoa que não sabe o que é liderança Lean, que é uma das coisas que você tanto fala nas redes sociais, né? E que eu confesso que você é um dos únicos que eu vejo falando sobre isso. Então, explica pra gente o que é a liderança Lean, conta um pouco também sobre o seu curso, né? A respeito do seu curso, que eu tenho que tomar vergonha na cara e fazer, né? Tá lá disponível de graça. E fechando essa pergunta, né, que é a penúltima, inclusive, cara, por que, né, uma das coisas que eu tenho identificado também é por que coaching, as pessoas falam tão mal do coaching, porque ficou meio que banalizado no mercado o termo coaching, né? Então fala um pouquinho sobre liderança Lean, o seu curso e por que, né, ficou meio que banalizado o coaching. E por que as pessoas não entendem? Porque aqui na Europa, quando se fala coaching, tem um respeito, tá? É diferente. E no Brasil ficou banalizado. Então, e eu fico observando essa diferença, eu gostaria de entender e que quem está nos ouvindo, né, também, clareie um pouco pra gente essas coisas, por favor. Ótima. 2 perguntas maravilhosas. Vamos lá. Liderança Lean. Cara, eu acho que eu falo mais liderança Lean que o próprio Lean Institute, que é dono do nome, né? Alex, assim, em um determinado momento, ali por 2015, na CIT, a gente se tornou uma das empresas que mais estava utilizando da filosofia Lean de trabalho, né? A filosofia que veio do modelo Toyota de produção. E através disso a gente simplesmente estendeu o nome que, para a gente sustentar essa operação Lean que a gente vem realizando, e para quem não sabe, a palavra Lean no contexto corporativo significa enxugar processos e desperdícios e gerar valor real para o cliente. Então é isso que a CT estava vivendo. Então a gente precisa ter uma liderança Lean também, né? E o termo simplesmente conectou com isso. Porém, quando eu comecei a estudar, eu percebi que alguns autores eles tinham uma consciência diferenciada sobre o que era ser líder Lean. E uma das coisas que me chamava a atenção é que eles falavam bastante sobre a prática coaching do líder Lean. E eu comecei a falar, opa, tem ouro aqui, tem coisa interessante. Mas sendo muito honesto para você, eu consigo dizer com propriedade que eu evolui tanto esse termo de liderança Lean que hoje a liderança Lean ela é uma atitude de liderança. Então, para quem quer saber hoje o que é a liderança Lean, ela é uma atitude, não é sobre posição de líder, é sobre disposição em liderar. Ou seja, eu, como um colaborador de uma empresa, um dos requisitos que eu preciso desenvolver é uma atitude de liderança. E é isso que eu ensino dentro do que é a liderança Lean. É sobre você ter um modelo simples e prático de conseguir colocar essa atitude à disposição das pessoas que você se relaciona, cliente, colegas de trabalho, liderança, supervisores e tudo mais. Então, a liderança Lean, ela nasce dessa necessidade corporativa, mas eu vou pesquisando, eu vou adaptando, eu vou criando e eu vou trazendo muito para a realidade, né? O líder Lean é o líder que tem a capacidade de colaborar, principalmente em colaborar e ajudar outras pessoas a alcançarem liderança também. Esse é um ponto muito diferente e interessante. Eu me empoderei tanto do modelo da liderança Lean de um cara chamado Jeff Liker, que eu cheguei a chamá-lo no LinkedIn dizendo assim, Jeff, eu estou usando teu modelo pra caramba em palestra, tá tudo bem, tem alguma questão de direitos autorais? Ele só falou assim, só usa. E eu acho que hoje eu uso mais do que ele, cara, assim. Louco. A gente mandou uma foto uma vez numa apresentação dizendo assim, Jeff, eu tô fazendo uma apresentação para um monte de gente, cara, tipo, tá tudo bem? Ele falou, só use, tá tudo certo. Então, que acho que massa. É mais meu do que dele hoje, cara, bem legal. Que massa. Assim, foi bem legal esse feedback dele, assim. Tipo, acho que, sei lá, se ele esqueceu do modelo dele ou se ele tá tudo certo usar mesmo. Mas a liderança ali, então, assim, é uma liderança de atitude.
eu defendo isso, que todo colaborador deveria conhecer e ter atitude de líder. Você não precisa ser líder, não, você não precisa estar liderando pessoas, tá nessa posição. Mas a liderança de atitude tem a ver com o teu protagonismo, tem a ver com a tua vulnerabilidade, tem a ver com autoconhecimento. São coisas que todo mundo deveria conhecer dentro do mundo corporativo. Esses 3 itens é que realmente me tiraram daquele patamar que eu falava, eu sou um fracasso, para me tornar hoje um executivo de empresa, um head de uma área global. Né? Então, assim, eu defendo porque eu vivi na prática isso aí. É algo que eu construí com as minhas experiências. Então, esse é a liderança Lean. A gente tem um curso hoje que eu criei na CT esse curso como base de formação para os nossos líderes, e a gente fez uma parceria com a Fundação Bradesco, que é hoje a plataforma no Brasil com maior quantidade de cursos gratuitos. Eu me conectei, assim, eu senti uma emoção muito forte durante a pandemia, da possibilidade de um monte de gente dos lugares mais remotos do Brasil estar acessando cursos nessa plataforma da Fundação Uau. Bradesco. Eu falei, por que não ter a liderança? Aí eu negociei com a CT permitiu, o nosso curso está lá hoje gratuito, 100% gratuito, 100% online, à disposição de qualquer tipo de pessoa. Ontem eu recebi um e-mail da pessoa da fundação, a gente está batendo 38 mil inscritos no curso. Então, esse negócio é muito bacana, cara. Muito bacana, né? Faz o coração palpitar. E aí, Alex, indo para a sua próxima pergunta sobre o coaching. Essa é uma pergunta bem interessante, muita gente me faz. Eu confesso que, assim, durante a minha jornada na CT, ali em 2011, quando eu comecei com o coaching era algo super novidade no Brasil, super novidade no Brasil. Sim. E aí, com o tempo, você foi vendo esse negócio ganhar tanto volume que começou a virar piada, meme, né, portas do fundo e tudo mais. Você falou um negócio muito verdadeiro. Na Europa, nos Estados Unidos, essa é uma palavra que é levada muito a sério. Se você assistir qualquer palestra, treinamento, se você for em qualquer consultoria, as palavras mencionam. Porque eu tenho um coach, ou um executivo de multinacional fora do Brasil, ele fala, não, porque a gente tem coach, eu tenho coach, né? Os grandes, hoje você pegar aí Michael Dell, você pegar Elon Musk, esses caras têm coach. Né? O Google tem um diretor de executive coaching. Você pode procurar lá, é Richard alguma coisa, um cara sensacional. E o que acontece no Brasil? Como com outras coisas também acontece no Brasil, vira piada. Né? As pessoas utilizam de forma muitas vezes exagerada, sem embasamento, sem contextualização, e aí fica deturpado. Isso aconteceu com o coaching. Veja, o coaching fora do Brasil, ele tem uma conexão muito forte com liderança, com o mundo corporativo. Né? Dessa forma que ele nasceu nos Estados Unidos, né? Um treinador de tênis, ele observou que, além de capacidades técnicas, ele precisava entender de capacidades emocionais dos seus atletas. Aí nasce o coach. Timothy Galway, essa é a sacada dele. As pessoas observam um treinador de tênis fazendo isso e falam, cara, e se a gente fizesse essa mesma analogia no mundo corporativo? Se não dependesse simplesmente do cara, vamos pegar o exemplo, codificar, sim, mas também emocional dele. Pô, esse negócio colou no mundo corporativo. Começou a nascer os coaches de grandes empresas. Né? O Tony Robbins tornou esse negócio evidente para o mundo todo. Né? Ele é o cara que jogou esse negócio para o planeta. E no Brasil veio ao contrário. No Brasil, o coaching ele chega no life coaching antes do executive coaching. E aí começa a zica. Por quê? Porque ele chega de uma abordagem mais aberta e começa a criar intriga com a psicologia. Porque se você chega e fala assim, eu sou coach de vida, cara, você está colocando uma resposta na mesa para lidar com a pessoa gigantesca. Cara, os psicólogos se armaram, né? A parte de saúde começou a questionar, mas como que você pode falar isso, fazer isso? E aí toda uma questão. Eu tive que lidar muito com essa questão da empresa, mas com outras psicólogas que, né, faziam parte da empresa, porque realmente era desgastante. Mas o coaching, quando ele é colocado como uma habilidade de liderança, e essa habilidade tem a ver com o que, Alex? Tem a ver com eu provocar a pessoa a pensar fora da caixa. Eu tenho instrumentos, eu tenho técnicas, eu tenho conhecimento para poder produzir em você questionamentos, para você olhar para o próprio problema que você está trazendo e dizer, cara, o que eu faço com isso? A minha função do mundo corporativo é conseguir acender aquilo que você tem.
Você tem recurso, cara. Então, assim, tem muita coisa que você não está enxergando. Então, o papel de coach, trazendo essa habilidade, é fazer essa provocação. Diferente do mentor, que o mentor traz uma vasta cadeia de experiência, né, de exemplos. O coach, ele vai na provocação, ele vai fazer você entrar em ação. Mas isso funciona muito bem e dentro do mundo corporativo tem todo um respaldo para funcionar. E aí no Brasil isso extrapolou, né? Aí puta, tem coach. Aí você começa a ver coach de casamento, coaching de bebê. E aí, porra, cara, aí não tem nada a ver com Aí uma bagunça tudo, coisa, aí bagunça banalizou, né? tudo. Exatamente, exatamente. Então, o problema do brasileiro é isso. A gente tem uma cultura de pegar assuntos, né, que estão, muitas vezes a gente herda muita coisa dos Estados Unidos e a gente não contextualiza isso de forma correta. A gente não Exato. experimenta na prática e fala aqui, olha, isso, vamos tirar aqui, aí funciona. A gente pega as is e começa a falar as is e aí ferrou. Né? Então, essa é uma coisa que eu defendo pra caramba. Né? A liderança Lean, ela é a vivência prática do mundo real de uma empresa. Não é simplesmente o tema de um livro. Esse negócio, para mim, é muito importante. Isso é valor para mim, né? essa congruência, esse walk the talk. Então, o coaching que eu conheço, o coaching que eu pratico, o coaching que eu defendo na CIT, é um coaching focado em líderes. Né? A gente foi tão profundo no tema de coaching na CIT que a gente criou a nossa própria metodologia. A gente ensina na CIT nossos líderes a fazerem coaching com as pessoas, com os liderados, em 10 minutos ou menos. Oh, uau! Por quê? Porque o coaching é um veículo de comunicação, não é mágica, não é empreendedorismo de palco, não é ler livro, é prática, é você saber se comunicar com suas pessoas de forma eficiente, eficaz, ao ponto delas falarem assim, saquei, eu vou fazer algo, chá comigo. Por quê? Porque eu sou capaz de destravar o próximo passo da pessoa, eu sou capaz de provocar o protagonismo nelas. É isso que um bom coach faz, provoca protagonismo nas suas pessoas. Uau, que impacto, hein? Que mensagem. E detalhe, você mencionou, né, sobre esse conflito com os psicólogos e é algo muito comum, cara, muito comum. E eu achei interessante, né, você contando como é diferente, né? E eu tenho certeza que quem está ouvindo agora, né, que não sabe nada da área, o mais ignorante, inclusive eu, né? Porque eu posso falar para você que o que eu sei é a parte externa. Você está me dando uma visão interna agora que eu não tinha. Entendeu? Que eu não tinha. Então, é igual um colírio, né? E agora a minha visão para a coisa, ela é ainda mais ampla, né? Então, muito obrigado. E eu achei muito interessante, inclusive, vou usar isso para os meus próximos trabalhos aí da faculdade. Show de bola. Tem um livro, ó, você é um cara de leitura, você ama ler, tem um livro que chama A Trillion Dollar Coach, Ok. que é a história do coach do Vale do Silício. É o cara que fez coaching com galera do Facebook, do Google. É assim, cara, é animal. E a história começa todo mundo no enterro dele, né? Todos os grandes cabeças do Vale do Silício no enterro deles no caixão. E aí eles começam depois a contar as histórias do que esse cara provocou eles, cara. Então, esse é animal, é bem bacana. Marlon, para a gente fechar, né? Agora são mais uma pergunta mais leve e simples e direta, né? Que é o seguinte: como eu posso identificar, né, que eu preciso de um mentor na minha carreira? Qual que é a hora certa que eu preciso disso? E quais são os pilares mais importantes que todo líder precisa ter, né? Que, tipo assim, as pessoas hoje falam muito sobre diferenças entre chefe, entre líder, né? Fica até aquela coisa meio que, como posso dizer, copy and paste, né? Você vê isso muito no LinkedIn e eu até tenho aquele meio que ranço, assim, sabe? Tipo, o chefe é aquele que só manda, aí o líder é aquele que, não, nós vamos fazer. Isso daí, assim, é muito superficial, é muito shallow, né? Dizendo. Mas quais são assim, os pilares, né? As características que todo líder, por mais que ele não tenha todos, né? Mas aquela coisa que todo líder você olha e você fala, pô, esse cara aqui ele tem um perfil de liderança, né? E como que eu posso identificar que eu preciso, né, de um mentor, de um coaching na minha carreira a hora certa? Porque assim, tem aquela história. Você pode identificar isso no seu grupo, mas eu, por si só, né, também, durante a minha carreira ali na empresa, eu posso identificar que, por exemplo, alguma situação, algum sinal ali vermelho, né? Porra, agora eu preciso de ajuda, sabe? Eu preciso gritar aqui, ajuda, help. E aí é onde eu chego até você no seu departamento ou alguma outra pessoa responsável pela RH e falo, preciso de ajuda aqui. Como que isso funciona?
Legal. Eu vou falar com muita propriedade sobre o mundo corporativo, tá? É o lugar Sim. que eu me arrisco a falar e eu não tenho medo de falar sobre esse campo de jogo. Cara, se você puder ter na tua jornada profissional um mentor, sempre é um puta de um instrumento de sucesso. Desde 2011, quando eu fiz minha primeira formação de coaching, eu nunca abandonei o fato de pegar e contratar e pagar para ter um coaching ou um mentor na minha jornada. Desde lá, cara. Desde lá, Uau. todo ano eu contrato. Em 2018, eu tive a oportunidade, inclusive, de contratar uma coach da equipe do Tony Robbins. Foi um negócio assim, tipo, eu deixei minha vida ali de dinheiro, mas, cara, Uau. foi uma experiência animal. Primeiro porque, assim, se eu trabalho com isso, eu preciso vivenciar isso. Para mim, cara, Sim. coaches que estão ouvindo aqui o podcast, cara, eu acho que se você trabalha com isso, você tem que ter também, vivenciar isso na outra perspectiva. Então, eu não abro mão disso, não abro mão disso. Segundo ponto, cara, quando a pessoa precisa, geralmente no mundo corporativo é assim, se você está buscando uma aceleração, puta, é um puta de um momento pra você ter isso aí, cara. Eu quero acelerar minha carreira. Eu tô legal, a carreira tá massa, mas, cara, eu quero mais combustível. Um coach vai te ajudar pra caramba. Transição de carreira, eu quero transicionar de carreira, né? Eu apanhei pra caramba pra encaixar as peças sozinho isso aí, cara. Assim, podia ter sido mais rápido? Podia, né? Podia ter sido com mais leveza? Podia. Então, um mentor, um coach na transição também é muito propício, cara. Uma pessoa me disse assim, cara, mas eu não quero mentoria agora porque eu não quero aceleração. Mas mentoria e coach também ajuda você a o quê? Expandir os horizontes. Porque nós temos limitações sobre o Sim. que nós conseguimos executar, os nossos comportamentos, devido ao nosso nível de consciência. Ninguém está com o nível de consciência expandido o suficiente de falar, eu estou iluminado. Senão não estaria aqui, né? Então, assim, se você está aqui, é porque essa tua consciência tem limitações. Fato. É fato. Você tem uma série de crenças que às vezes estão jogando contra você. Um bom mentor, um bom coach pode te ajudar ao quê? A expandir, a dissolver essas limitações, essas amarras da mente, para você dar passos mais leves, mais ecológicos. E, Alex, vou trazer aqui para você agora um ponto muito importante que a gente vivenciou nesses últimos 2 anos. Um bom coach, um bom mentor ajuda também na questão emocional, né? A pandemia veio, a Sim. sobrecarga de trabalho veio, filhos em casa, muita coisa acontecendo. Então, como é que eu me mantenho centrado no meu trabalho, continuo com as entregas? Pô, cara, pede ajuda para alguém. Hoje em dia, tem muito terapeuta com a pegada coach. É isso que eu Sim. defendo. As pessoas terem a pegada coach dentro do contexto delas. Um dentista deveria saber de coaching, para ter uma pegada coach no seu atendimento. Um advogado, uma pegada coaching, eu acho que seria muito diferenciado. Então, se você está passando por qualquer processo, né, na tua carreira relacionado à questão emocional, relacionado à questão de aceleração, à questão de transição, realocação, né, é um bom momento para você procurar um apoio. Animal. Muito obrigado. E E aí, a outra pergunta era que você fez. sobre os pilares, né, mais importantes que Pilares. todo líder precisa ter, né? Legal. Aí eu vou falar sobre o que eu, Marlon, valorizo, e isso não é algo escrito em pedra, tá? Ok. Mas primeiro, cara, eu vou trazer aqui que é você saber trabalhar a tua vulnerabilidade e torná-la ousadia. Eu aprendi a ser ousado pra caramba, cara. Eu até desenvolvi a minha estratégia dos 10 segundos de insanidade, né? Que foi quando eu virei pro presidente da CT e falei, posso ser seu coach? Então, ali é Uau. um outro ponto de inflexão na minha vida, né? No qual ele falou, pode, bora lá. E aí que nasceu o coaching em 10 minutos. Então, a ousadia, para mim, é uma característica que todo líder deve ter, né? Saber experimentar, não ter medo de errar, né? E ter Sim. uma rede de apoio para poder ajudá-lo quando ele cair. Então, ousadia, número 1. Segundo ponto, cara, é essa capacidade de destravar o potencial das pessoas. Cara, tem muito líder por aí que não faz a menor ideia do que seja ajudar o outro a se desenvolver. Eu estou cumprindo um Uau. papel, eu sou líder porque eu sou um gerente aqui da operação, um supervisor geral. Tá, mas o que você está fazendo para desenvolver essas pessoas? Não, mas tem que desenvolver elas? Deveria. Né? Deveria. Se você está achando que as pessoas vão ficar aí, você só cresce quando essas pessoas crescem. Para você fazer elas crescerem, você precisa saber cutucar elas de uma forma respeitosa, humana e ecológica. Né? E é Uau. isso que eu defendo. E o terceiro, cara, eu acho que uma coisa que para mim é super massa é a criatividade. Eu acho que Sim. um líder
pô, um líder criativo é um outro líder, cara. É o líder que consegue fazer conexões. Ele consegue pegar um livro, por exemplo, eu tô lendo um livro recente agora, The Culture Map, é bem bacana, e você conseguir conectar com o dia a dia, traduzir para o seu time na linguagem que eles consigam compreender. Então, acho que criatividade também, eu diria que é um pilar bem massa. Animal. Marlon, sensacional, cara. Sem mais perguntas, né? Temos o Ping Pong aqui, que eu vou te explicar já já. Mas sensacional, cara. Que insight, que imersão, né? Eu acredito que quem está nos ouvindo agora tá com a cabeça fritando, fritando, pegando fogo, cara. Porque olha que bagagem, que informação rica, né? Muito obrigado por tanto. E agora, né, para a gente finalizar aqui o programa, o primeiro episódio, uma coisa interessante que eu estarei fazendo, né, com todos os participantes é um ping-pong, né? Só para a gente entender mais o Marlon, ser humano, o Marlon, né? Como que é o Marlon, as características do Marlon. Então tem algumas perguntas aqui, ping-pong, que eu vou fazer, né? Bate pronto, né? Padrão Maria Gabriela, né? Nas épocas antigas, que é o seguinte. Então vamos lá. Uma música. Wish You're Here, cara. Pink Floyd. Ok. Um país? Pô, Canadá. Uma data especial? Pô, meu aniversário. 22 de julho. Bacana. E se né, no caso você, se eu fosse um animal, seria? Leão, cara. Não tem dúvida. E Marlon não é Marlon sem? Marlon não é Marlon sem hambúrguer, cara. Sem hambúrguer? Eu pensava que era sem boné. Também. Mas hambúrguer acho que tem um peso maior que boné. E por último, Marlon, se você tivesse a oportunidade agora, né? Imagina se você tivesse a oportunidade agora de compartilhar uma mensagem no outdoor para o mundo todo, né? Uma mensagem do Marlon para o mundo todo no outdoor. Que mensagem seria essa? Cara, boa pergunta. Acho que a frase seria: eu não vim a vida a passeio. Aí, vírgula, porra. Maravilha. Esse é Marlon Silva. Obrigado, Marlon. Muito obrigado. Show de bola. Muito obrigado, que prazer enorme, cara. Que delícia de entrevista, né? Primeira vez aqui. Show de bola. Obrigadão, sucesso aí para você. Tá bom? Para quem quiser, né, acompanhar o Marlon nas redes sociais, Marlon Silva no Instagram, né? @Marlon Silva no Instagram. No LinkedIn também, Marlon Silva. Marlon Silva no Instagram. Coaching Marlon Silva, né? E o seu curso está disponível no seu link da bio, né, Marlon? Tá no link da bio do Instagram, entra lá, tem todos os links que você precisa para poder se conectar e se quiser aprender mais comigo, só entrar no meu link da bio do Instagram, tá lá, facinho. Beleza. Mais algum recado para a galera? Galera, foco e ação. Bora lá. É isso. Obrigado, Marlon. Beijo grande e valeu, até galera. A próxima. Abraço.